A gente conversa agora sobre consórcio. O gerente-geral da Sinosserra Consórcios está conosco para te mostrar quais alternativas você tem para fazer uma compra parcelada sem precisar cair nos juros do financiamento. Boa noite, seja bem-vindo, Leonel Guimarães. Boa noite, Bevis. Tudo bem. Bom, eu vou começar com a notícia que acabamos de apresentar do Jornal da Cultura, né? A queda, né? O mercado forçando o preço do imóvel para baixo. E aí eu fico imaginando, isso obviamente é um reflexo de um mercado que estava estagnado em determinado momento e os preços, né, começam a cair nessa relação de oferta e demanda. Com o consórcio, numa compra parcelada, tendo a carta de crédito na mão, já tem outra possibilidade de negociar ainda mais, porque a pressão é grande para quem tem imóvel na mão e quer vender. Isso é bem interessante de nós analisarmos pelo seguinte, no momento em que o cliente adere ao grupo, ele já tem mais ou menos uma ideia de qual o bem que ele quer adquirir, que faixa de valor que ele quer comprar. Ou seja, o apartamento, ou a casa, ou o terreno, enfim. No momento em que ele adere ao grupo e que ele começa a pagar suas parcelas, mas o bem tende a reduzir ou até segurar o seu valor, obviamente que ele vai ter um poder maior de compra, até, de repente, comprar alguma coisa até de mais valor, né? Porque Sim. A carta dele tem uma valorização e o preço dos imóveis tende a baixar ou se estabilizar. Mas eu chamo a atenção também para o detalhe de que o bem pode estar baixando, mas as taxas de juros não. Não é? Verdade. Então, nesse ponto é que o consórcio também é interessante, porque o consórcio não tem juros, né? Ele tem uma pequena taxa de administração, que a administradora cobra para poder gerir esses recursos dos consorciados. E aí que entra a grande vantagem do consórcio, porque fica uma compra barata, onde o consorciado pode se programar, né? No momento que ele tem um recurso a mais, ele pode antecipar, ofertar o lance, ou então ele aguarda o sorteio. E nós temos nos grupos da Sinosserra, nós chamamos de lance fixo, que é um lance baixo, que todos os consorciados que ofertam, eles concorrem a um sorteio, né? Sim. Naquele lance baixo. Então, é uma oportunidade que aquele cliente que não quer aguardar a contemplação por sorteio, não quer, ou acha que não tem sorte, né? Ele pode tentar essas duas opções, ou o lance livre, que é aquele de maior valor, ou então esse lance fixo. Perfeito. Agora, no caso do imóvel, Leonel, vamos fazer esse exercício, né? Eu olhei um apartamento, custava R$400 mil. Aí, o preço, com a pressão, né, desse mercado estagnado, baixou. O cara já está oferecendo a 380. Eu tendo a carta de crédito de 400 na mão, eu ainda poderia negociar com ele e baixar para 370, vamos supor, né? O cara dá sempre aquela chorada, tem que escriturar, tem que fazer não sei o quê, aí chora, ganha mais 10 mil. Esses 30 mil da carta de crédito, se eu tiver que dar 370 para ele, eu posso reaproveitar ele, por exemplo, para fazer melhorias no apartamento, de alguma forma? Essa sobra, digamos assim, entre o valor do bem e o valor da carta de crédito, ela pode ser utilizada de diversas maneiras, né? Uma delas é justamente essa, né? Parte do bem, e não precisa ser uma sobra, pode ser até, o cliente pode realmente fazer uma cota de um valor maior e comprar um bem de valor menor. Essa diferença ele pode justamente entrar como uma reforma, né? Sim. Ou então adequar esse formato desse imóvel que ele está comprando. Olha, eu gostei do imóvel, mas essa peça aqui poderia ser maior, ou ter uma parede, uma divisória, né? Se não tivesse, ficaria melhor, um ambiente mais amplo, né? Esse piso não está muito legal, né? Se tivesse um piso diferente, poderia ficar mais adequado ao meu gosto. Então, essa sobra, digamos, esse valor a maior da carta, ela pode ser, sim, usado para esse fim. Sim. Assim como pode ser usado para amortizar parcelas, né? Posso abater as minhas prestações. Ele só abate do final, né? Sim. Do final, ele paga as parcelas do final. Então, o consórcio desse cliente ele vai terminar antes dos demais. Sim, né? Se fosse em 5 anos, vai cair para um... Pagou 12 3. parcelas. Ele Sim. vai pagar em 4 anos. Perfeito. Né? E ainda também, nós sabemos que na compra do imóvel existem muitas despesas que envolvem, né, essa aquisição.
tem o ITBI, tem as despesas de tabelionato, de registro de imóveis. 10% do crédito pode ser usado para pagar também essas despesas, né? Sim. Que são burocráticas, né? Claro. No caso, por burocracia exemplo, da operação, vamos 400 dizer assim. mil, 40 mil dá para dá e sobra. Exato, pagar, né? Exato. Então, isso é um facilitador também, porque nós sabemos, e muitas vezes nós observamos os clientes negociando, e muitas vezes não se dão conta do valor que né, que está inserido nesse contexto de uma compra do imóvel, né? O próprio TBI, que é 2% do valor do imóvel, né, os registros, como eu falei, e quando ele se depara com isso, ele tem um susto, né? Poxa, mas todo o meu valor eu estou usando para comprar, e agora tem né, toda essa despesa, mais a comissão, às vezes, do corretor. Sim, né? Também. Então, às vezes entra como um facilitador Claro. para o cliente Não, eu digo que a carta de crédito é excelente para negociar, especialmente, vamos lembrar, que o consórcio consórcio de imóveis não é só para apartamentos ou casas que estão na planta sendo construídos. Pode ser um imóvel usado. Pode ser. O que facilita a negociação. Olha, tenho dinheiro na mão, tenho os 370 aqui na mão, vou pegar aqueles 30 para pagar o resto, ou seja, facilita a negociação e, obviamente, o apartamento usado vai pedir algum tipo de reforma ou adaptação. Claro. E não esquecendo também da construção, né? Sim. Você pode comprar um terreno e construir. E com parte da carta construir, né? Sim. Ou se já tem o terreno, usa a carta só para construção. Ou para concluir uma construção. Dos 400 mil, 100 mil eu compro o terreno, os outros 300 construo a casa. Ou né? se já tem o terreno, entra com a construção. Ou até se já tem uma obra iniciada, mas aí faltou recurso para concluir, o consórcio também pode ser usado para concluir essa obra. Eu vou pedir aqui na tela para a gente fazer um exercício, está no ar ali o site da Sinosserra Consórcios, vamos fazer uma simulação. Pode ser 400 mil, 500 mil? 400 mil. 400. Bem acessível aí. Por que eu quero fazer a simulação? Porque eu acho que tem uma relação diferente. Eu não sei se tu vai, com a tua experiência, Leonel, concordar ou vai me corrigir. Porque no caso do carro, é um bem que a gente troca com mais rapidez, né? Às vezes se encanta por um outro modelo, já quer passar o antigo para frente. No caso do imóvel, a gente vai usufruir daquele bem por um tempo maior, né? Mínimo 10 anos. E aí eu fico pensando, né, que a gente não tem aquela necessidade de se descapitalizar completamente e o interessante é parcelar. Né? Muita gente cai no financiamento, mas vai cair nos juros, vai pagar mais do que deveria. Bem mais. No caso do consórcio, é diluir mesmo aquele valor total que a gente vai usar para comprar o bem em parcelas na medida que a gente vai usando. Não precisa se descapitalizar completamente, limpar uma poupança, uma aplicação. Perfeito. Então a gente está vendo ali, 200 meses, era isso que eu queria chegar, né? Ou seja, o prazo é um prazo bastante considerável, né, Leonel? Então, o que acontece? Exatamente nesse exemplo. O consorciado ele já vem pagando as suas parcelas do consórcio. No momento que ele adquire, ele é contemplado, e que ele adquire, o orçamento dele continua o mesmo. Sim. Porque a parcela dele, né, é a mesma. Então, ele tem reforço. Ele não tem reforço, ele não tem essa questão de, me descapitalizei, usei a minha reserva. Não. Ele tem o seu crédito disponibilizado, ele usa esse crédito e o orçamento dele continua mesmo. Normal. Né? Às vezes tem o da chave, tem que dar mais tanto para pegar a chave, tem o reforço anual. Tudo isso, às vezes, num ano que as coisas complicam, podem apertar e acabar com o sonho da pessoa. Uma outra coisa, Vives, que está sendo bem comum também, é clientes comprando imóvel que tem partes de financiamento. Sim. Né? Que ele não está integralmente quitado. Né? Isso pode também, com parte da carta de crédito, quita o financiamento, que aquele vendedor do imóvel... Se livra dos juros. Aquele vendedor quita aquele financiamento. Sim. E a diferença vai para quem está vendendo o imóvel. Né? Então, é outra facilidade, vamos dizer assim, que o consórcio... Bate na madeira aqui para não pegar juros hoje em dia, que é para assustar qualquer um. Então, vamos para o grupo 1040, né? Um imóvel de 400 mil, era o que a gente estava exercitando, o valor do crédito 400 mil, em 200 meses, sem reforço, sem qualquer tipo de acréscimo, está diluído, então, aquele valor de 400 mil em 200 meses de R$ 2.550. É um desafio achar um financiamento melhor. Exatamente. Um financiamento com uma
de um valor dali é aproximadamente R$ 5.000 a parcela. Sim. É lógico que tem alguns planos que elas têm um redutor, né? Mas isso leva muitos anos para ela começar realmente a dar uma só de largada, eu dar 5 mil na largada, significativa. se eu puder dar metade, né, como está ali a parcela, não tem nem E o prazo muito maior dos financiamentos. Muito maior, né? 200 meses. Esse 200 meses, ele equivale em torno de 17 anos. Sim. Os financiamentos geralmente giram em torno de 25, 30 anos. Sim. Então, tu consegue, com uma parcela menor, pagar em menos tempo ainda do que o financiamento. Então, como está configurado agora o nosso sistema econômico, pelo menos por algum tempo, né? Havia todas aquelas incertezas, né? Havia aquela incerteza a respeito do nosso futuro. Hoje a gente já sabe, né, com as decisões lá de Brasília, já dá para pensar em fazer realmente a melhor modalidade de investimento com as taxas que parece que não vão baixar. Não tem previsão de baixar tão cedo, não, né? Porque o governo se preocupa muito com o consumo, né? O consumo faz com que a inflação se eleve. Então, a taxa alta serve como meio que uma trava para evitar o consumo e, com isso, a inflação. E o consórcio encaixa muito bem nisso aí também. Olha, eu diria que hoje é a única alternativa viável para quem o detalhe todo é que o cliente precisa ter paciência, né? Ele precisa se programar, ele tem que colocar em mente que ele vai fazer um excelente negócio, mas ele tem que ter aquela, né, sensibilidade e não deixar a ansiedade tomar conta, né? A menos que ele tenha um recurso, como eu falei antes, e queira antecipar a contemplação. Mas aí eu fico pensando, na hora de planejar uma compra, se não tem alguém para nos ajudar, uma Sinosserra Consórcios, para ficar dizendo, olha, tem que pagar esse mês, né? Daqui a pouco o cara não já mudar pega o plano, uma parcela, né? E já gasta. E não mudar o plano no meio do caminho, né? Vai mudando o plano no meio do caminho e aí o sonho, quando ele se dá conta, o sonho da casa própria. Eu conheço vários clientes que dizem, ó, fui para o consórcio porque eu já tentei guardar várias vezes e estou nessa aí, né, acabo gastando em outras coisas e a minha casa não vem. Então agora com o consórcio eu tenho certeza que vem. Acredite, essa é a alternativa hoje para você que quer a casa própria, o apartamento novo ou mudar de apartamento. Tá chegando aí mais alguém na família, né? Vai ter um bebê agora, precisa de mais um quarto. Isso. E aí o consórcio. Outro dia também, eu conversando com o cliente, ele me disse o seguinte, houve um tempo que a gente queria uma casa com vários banheiros, com 2 banheiros pelo menos, né? Uma suíte ou algumas suítes e o banheiro social. Agora ele diz que já tem a necessidade de, na suíte, ter o banheiro do marido e o banheiro da esposa. Quer dizer, até isso eles já estão procurando por aí. Claro. E nesse sentido que os negócios não acabam, né? Por mais que às vezes as pessoas... Bom, agora estou num apartamento que não vou precisar mudar tão cedo. Sim. Mas aí daqui a pouco surge outra necessidade, que é essa aí. É verdade. O meu banheiro é só meu. Eu estou na fase dos amigos que estão tendo filhos agora, né? E aí precisam. Enfim, tá aí a dica, né? Agora tem que ter no Facebook relacionamento aberto com 2 banheiros. É assim, nos tempos modernos, tá bom? Leonel, obrigado pela dica. Até o próximo encontro. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço, viu?